Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Hoje se cumpriu a escritura que ouvistes. Recebemos muitas mensagens a cada dia, a palavra vazias que nos deixam indiferentes, a palavras que nos edificam e chega com uma mensagem límpida e tocante. A boa notícia de Jesus na sinagoga de Nazaré calhou no coração dos pobres e dos simples. A mensagem daquele dia tornou capazes aqueles que a receberam para levar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos e oprimidos, aos cegos a recuperação da visão e a proclamação da graça do Senhor. Aqui é Nazaré, lugar de ouvir a mensagem do Senhor. Alegremente cantemos o canto inicial. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, vós nos destes vossa palavra encarnada, que é vosso Filho Jesus. Vimos, pois, Senhor, suplicar vosso perdão por não termos vivido o seu ensinamento com mais dedicação e intensidade. Perdoai-nos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje nós rezamos pelo 7º dia de Lucas Fernando Monteiro dos Anjos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o 1º dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre o estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. E explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos:
Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada preparam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria o coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito.
Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Individualmente sois membros deste corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos pensamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo comum da igreja. O tempo comum, como bem lembrava o padre Luiz Cláudio, que veio celebrar conosco a novena de São Sebastião. O tempo comum é o tempo da esperança. Por isso que a igreja se veste de verde. É o tempo maior, é o tempo da verdadeira descoberta em nós acerca da pessoa de Jesus. Nós que já fomos catequizados, recebemos a nossa catequese na infância e ao longo do tempo passamos também por inúmeras catequeses, aprendendo sobre a vida de Cristo, lendo os evangelhos, a carta de Paulo, os Atos dos Apóstolos. Nós vamos de fato nos deparando com acontecimentos e fatos que nós repetidamente ouvimos. Mas a cada sequência, cada sessão do texto bíblico é uma nova experiência.
porque nós vamos aprendendo a partir daquilo que nós vamos vivendo ao longo do tempo, né? E quanto mais conhecimento tivermos da palavra, dos ensinamentos de Jesus, né, dos lugares que ele visitou, né, isso nós temos logicamente introduzido dentro de cada um de nós, né, pela leitura, mas o aprendizado não passa somente pela leitura, né? Tem que ter uma preparação para que aquela palavra ela se estabeleça dentro de nós e fique ali reservada para que a gente possa, na vida e no tempo, ir somando as atitudes de Cristo com as nossas atitudes, né? Incorporando mesmo o Cristo, muito bem apresentado pelo evangelista Lucas, um grande evangelista, né? Lucas, ele foi discípulo dos apóstolos, ele não foi apóstolo, discípulo dos apóstolos, e também grande amigo de Paulo, das suas caminhadas ali pelas cidades, por Corinto, por Éfeso, né? E a carta, o Evangelho de São Lucas foi escrito muito depois, né, dessa experiência que os apóstolos tiveram acerca de um homem totalmente transfigurado da sua própria imagem, um homem diferente de todos. É interessante a gente olhar olhar os acontecimentos bíblicos nas diferentes formas e olhares dos evangelistas, porque cada um traz uma nota peculiar e às vezes escondida, né? Ao mesmo tempo que existe uma unidade entre eles, há diferenças, porque cada um conta a partir do seu ponto de vista, né? E da sua experiência, daquilo que ouviu, né? Fatos narrados nos evangelhos são apresentados não igualmente em todos, mas cada um tem o seu olhar natural, né? O olhar de pessoa. Porque veja, quando nós falamos da Bíblia, a palavra de Deus, nós falamos também de pessoas que narraram e pessoas que escreveram, né? Foram encontrados manuscritos que foram traduzidos, né? E hoje nós temos todo esse contexto bíblico que nos apresenta a pessoa de Jesus. São Lucas, ele era médico, né? Curador de pessoas, tinha uma grande atuação, como eu disse, também grande amigo de Paulo e de Teófilo. Esse Teófilo que aparece aqui no Evangelho de Lucas, logo no comecinho, é o mesmo Teófilo que Paulo fala nas suas cartas. Excelentíssimo Teófilo. Teófilo também foi um homem convertido ao Evangelho e propagador da Boa Nova. Todos se converteram de uma forma com que foram tomados por uma força maior, uma força sobrenatural acerca deste menino Deus. Narrado por São Lucas, diferentemente dos outros, logo nos primeiros capítulos, quando ele traz a cena da anunciação do anjo Gabriel a Maria. Está lá no capítulo 1 de Lucas também. E nós podemos destacar o seguinte, de Lucas, 2 textos muito fortes, que fala exatamente deste Deus menino que nasceu, rompendo com todas as estruturas sociopolíticas e econômicas da sociedade. Interessante que desde o início ele já não se conformava Deus com a situação do ser humano, como ele estava vivendo. No Magnífica, no cântico do Magnífica, né, do capítulo 1 de Lucas, ali está narrado, né, que ele derrubaria os poderosos de seus tronos. A força de Deus colocaria por terra a força destrutiva daqueles homens e mulheres que conservavam em si, principalmente os homens, claro, essa força do comando,
do império, a força destrutiva. Por isso colocaria por terra. E aqui, nesse capítulo 1 também fala de Jesus que veio, tirado lá do livro da profecia de Isaías, porque Jesus estava aqui na sinagoga dos judeus, com a unção do Espírito, dizendo que ele veio anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, aos cegos, a recuperação da vista e libertar os oprimidos. 4 pontos importantes. Essas 3 referências são referências de extrema exclusão. Ali no Magnífica, fala também da libertação de um povo, que estaria chegando Deus Emanuel, Deus conosco. Os poderosos cairão por terra. E toda essa força contida no Evangelho de Lucas faz realmente menção a tudo aquilo que Jesus viveu, tanto quando ele fecha o livro, ele diz à assembleia que estava lá: hoje se cumpriu esta escritura. E aí eles começam a entender, com a sua atividade messiânica, porque ele era o Messias vindo de Deus, que tudo cairia por terra, não ficaria nada. Nenhuma força poderia convencê-lo o contrário da missão na qual ele foi confiado por Deus desde o início. Vamos pensar no seguinte: com toda essa força transformadora, com toda essa unção que Deus conferiu ao seu Filho Jesus, com todos os relatos bíblicos que atestam a sua missão, nós sabemos que Jesus ele veio para romper definitivamente com um mundo egoísta, egocêntrico, o reino dos poderosos e principalmente com a ganância. Ganância está totalmente ligada com a vida zerada daquele povo que vivia comendo migalhas. Eles não tinham nada, esses oprimidos, excluídos, aqueles que ficavam à margem da sociedade. Isto daqui é uma opção preferencial evangélica do Cristo. Isso é muito claro nos evangelhos. Lucas atesta isso de uma forma grandiosa. A preferência é por aqueles que sofrem. A preferência é por aqueles que não têm nada. E é interessante, se a gente voltar na vida pública de Jesus, depois desses acontecimentos, qual lugar que ele mais visitou, depois de estar junto com os seus? O deserto. O deserto era um lugar muito visitado por Jesus. Vira e mexe, ele estava ali no deserto para fazer a experiência do Deus presente, do silêncio, ouvir aquilo que Deus queria para ele. Logo depois ele voltava. Voltava para onde? Para o deserto da vida daqueles homens, daqueles excluídos, dos pobres, dos pequenos, que não tinham condições. Por isso nós dizemos que a opção preferencial pelos pobres, tudo aquilo que Jesus viveu no seu contexto histórico, está muito relacionado com a vida daqueles que precisavam mais do que os outros. Isso não é uma doutrina, isso não é uma filosofia de vida, isso não é uma proposta política, porque Jesus não esteve nem um momento ligado à política e nem tampouco hoje. A opção preferencial pelos pobres é uma postura evangélica. O olhar para o outro. A opção preferencial pelos pobres tem como base esta atitude evangélica de Jesus de olhar para o outro. Pobre não só no sentido monetário, mas em todos os âmbitos e sentidos da vida. Aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que não se sentem acolhidos na Assembleia dos Cristãos, aqueles por escolhas da vida se encontram distantes por vontade própria, mas ao mesmo tempo são preferenciais
Porque a palavra de Deus, como fala São Paulo, nessa segunda leitura, na carta aos Coríntios, não existe nenhum membro da comunidade que seja excluída de ouvir a voz do Senhor. Não existe nenhum homem no mundo, por maior que seja o seu pecado, que não tenha proximidade com a palavra e que ninguém possa impedir essa proximidade com a palavra. Porque também ele veio para nós, pecadores. E o pecado, nós bem sabemos, que não é certamente a distância de Deus. Nós no pecado não podemos pensar nunca que pecando estamos distantes de Deus. Deus nunca se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos dele. Se vivemos no pecado, sabemos que foi para nós mesmo que Deus veio. E diante desse contexto todo, olhando o evangelista Lucas, anunciando a sua preferência pelos pobres, a partir da vida pública de Jesus, aquilo que São Paulo aqui fala na carta aos Coríntios, e com toda a realidade do mundo que nós vivemos, será que nós também não podemos, como cristãos, autênticos que somos da nossa missão, não somente cristãos de nome, será que o nosso cristianismo não pode no mundo fazer uma diferença a partir das nossas pequenas atitudes e obras, privilegiando aqueles que precisam, os fracos, os oprimidos, os que estão distantes de Deus, os que foram excluídos da comunidade ou os que se sentem excluídos? Será que não somos nós aqueles que irão fazer esta ligação entre o passado e o presente, trazendo-os cada vez mais junto de Deus? Será que não seria a nossa missão hoje de fazer a junção de tudo aquilo que nós vivemos, com todas as diferenças que temos, com todo este mundo cheio de diferenças e de distâncias? Será que nós não somos, nós cristãos, os primeiros a anunciar esta unidade, atrair as pessoas para Jesus, atrair as pessoas para este Deus que nós reconhecemos que, independentemente do nosso pecado, acima de tudo Ele nos ama? Será que nós não somos capazes de pensar que nós somos os elos de ligação presente e passado? As pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que estão próximas de Deus. O cristianismo tem que provocar a unidade. São Paulo aqui, nessa comunidade de Corinto, uma comunidade com extremas crises de diferenças. São Paulo dizia: vocês não podem ter diferenças. Vocês podem ter diferenças, mas as diferenças não podem fazê-los desunir, separar. E dentro dessa sessão ele ainda diz: vocês que são chamados a ser de Deus e que têm dons e que têm carismas, vocês devem utilizar os dons e os carismas a serviço de quem? De si próprios, não a serviço do outro. Dom é inato, ou seja, quando nós recebemos um dom de Deus, é um dom nosso. Cada pessoa tem um dom específico. Cada pessoa sabe o dom que tem. Carisma é diferente, é Deus quem dá o carisma. Segundo a necessidade de si próprio, não, a necessidade do outro. Dom e carisma, São Paulo está dizendo, nós devemos sempre usá-lo a serviço do outro. Não tem sentido eu ter um dom específico ou eu ter um carisma, utilizá-lo para mim, para o meu benefício próprio, esquecendo do outro. Descarta totalmente a sua validade.
Não é válido usar os dons para si mesmo. Vivemos num mundo egoísta e nós sabemos disto. O que aconteceu em Brumadinho? Ganância, egoísmo. E isso nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Estamos vendo todos os dias, assistindo situações extremas da ganância do ser humano. Será que nós não cabemos ali também? A ganância vem destruindo o ser humano, a busca por si mesmo, pelo desejo próprio de se enriquecer, envaidecer, buscar as coisas só para si. Esquece totalmente o outro. Descarta o ser humano como se fosse uma peça a ser utilizada somente. A vida humana vem perdendo o seu valor. O homem vem se autodestruindo. E nós estamos assistindo tudo isto, gratuitamente. E volto a perguntar, será que nós não nos cabemos ali também? Porque nós participamos de tudo isto. Nós assistimos, ficamos espantados, mas nada. Estão matando a nossa natureza, matando gratuitamente. Por causa do quê? Da ganância. E nós estamos assistindo. Nós somos espectadores da nossa própria destruição, infelizmente. E quando Jesus fala aqui desses preferidos, a opção preferencial pelos pequenos e pobres, quais são eles hoje? Aqueles que estão lá, morrendo. Morrendo por quê? Porque existe alguém com desejo de obter mais lucro, mais lucro, mais lucro, e vidas vêm sendo ceifadas por isto. É isso aqui, isso é evangélico. Por isso que eu falo dessa opção preferencial. Será que nós estamos tentando fazer a ligação entre passado, presente, o que nós queremos para o nosso futuro? O que nós queremos para nós hoje? Por isso nós cristãos precisamos ter consciência desta missão, além dessa crueldade com a humanidade sofrida, trabalhadora, além desta crueldade com a humanidade, a nossa natureza vem sendo castigada severamente por isto. A natureza é um bem dado por Deus para nós. A gente precisa cuidar, zelar. Se eles não estão zelando, quem deverá zelar? Isso não seria um crime? Não seria um crime? Nós não estamos, de certo modo, concordando com toda essa criminalidade que vem matando o homem? Quem seriam os culpados? Quem seriam aqueles que têm nas mãos o poder de conduzir para que a humanidade possa ter acesso a tudo, aquilo que é digno, aquilo que é importante, aquilo que é bom, mas sem esta autodestruição? Então peçamos a Deus, rezando por aquele povo, sem dúvida nenhuma, rezando por todos aqueles que estão chorando, né, pela ausência dos seus entes queridos, sem dúvida nenhuma. Mas vamos rezar principalmente por aqueles orgulhosos, que muitas vezes nós não sabemos quem são, se escondem por detrás da ganância que vem destruindo a nossa humanidade, nosso planeta, o nosso mundo. E qual seria a nossa preferência? Qual seria a preferência de Deus hoje? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. É o que nos fala a primeira leitura. Que mesmo em meio às dores e sofrimentos, que possamos permanecer com esperança no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vossa bondade nos anima e nos fortalece, e porque vos amamos, pedimos vosso auxílio e proteção, rezando todos. Pai Santo, atendei-nos. Abençoai, Senhor, a comunidade de Brumadinho, e fortalecei e confortai os corações das famílias que perderam seus entes queridos e bem materiais no grave desastre acontecido na mineradora. Clamemos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Pelos jovens que participam do treinamento de liderança cristã do TLC, para que, de coração aberto, acolham as mensagens que ali são proferidas, que eles possam fazer uma experiência de fé e de amor no encontro com Cristo. Clamemos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Confirmai, Senhor, vossa Igreja em sua missão e inspirai-lhes gestos, atitudes e palavras que edifiquem vosso povo. Nós vos clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Educai-nos na verdade de vossa palavra, e assim aprendamos a ser boa notícia para as pessoas e nos ambientes em que vivemos. Nós vos clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Fazei por vossa graça que a força de vossa palavra nos faça solidários e fraternos, e de coração e mente abertos aos mais sofredores do mundo. Nós vos clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Tocai em nossa comunidade, para que sejamos educados no amor, na justiça e na comunhão fraterna. Nós vos clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Abri, Senhor Deus, nossos ouvidos e coração, pois ouvindo vossa palavra, aguardemos com fidelidade. Isso vos pedimos por Cristo, vossa palavra viva encarnada e nosso Senhor. Amém. Oh
estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para A glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja, de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal de vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, digno de louvor, a Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Filho permaneça entre nós. Nós os suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e o sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja que está, a igreja diocesana, que está em Guaxupé. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis e leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza, com os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, hoje rezando pelo 7º dia de Lucas Fernando Monteiro dos Anjos, que adormeceram na paz do nosso Cristo, de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. sou digno que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma vida nova, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicado paroquial. As inscrições para a pré-catequese e primeira Eucaristia serão no período de 28 a 31 de janeiro, continuando nos dias 5, 6 e 7 e 8 de fevereiro. Sempre das 18 a 20 horas, lá no edifício São Sebastião. Já as inscrições para a Crisma serão nos dias 31 de janeiro e de 4 a 8 de fevereiro. Idade mínima, 15 anos. Local da inscrição no edifício São Sebastião, das 19 às 20h30 horas. Se encontram também abertas inscrições para o curso de formação cristã. Os interessados devem procurar a secretaria da paróquia e conhecer os horários e o dia da semana em que será realizado a formação e também fazer a sua inscrição. Maiores informações sobre as inscrições, da Crisma e da catequese, só procurar na secretaria. E também a formação cristã, quem deseja aprofundar-se no estudo, são 5 módulos que a Diocese oferece, e quem deseja participar dessa formação esteja convidado. Nós estamos abrindo mais uma nova turma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.